Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Reis, capítulos 20 a 22. Essa sessão do livro de Reis começa mostrando as últimas informações sobre o reinado de Ezequias, de como ele adoeceu e de como o Senhor o salvou da morte. Ezequias havia adoecido de uma enfermidade mortal. Então o profeta Isaías foi até ele e declarou que preparasse e arrumasse a fim de que morresse em paz. Porém, Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor foi misericordioso com Ezequias, prolongando os seus dias em 15 anos. Em seguida é relatado que Merodach-Baladã, o filho do rei da Babilônia, enviou cartas e presentes a Ezequias. E quando Ezequias recebeu os mensageiros, ele mostrou toda a sua riqueza, toda a prata, ouro, as especiarias, tudo aquilo que havia de fino no seu reino, no templo do Senhor. E por isso ele foi repreendido pelo Senhor por ter mostrado todo o seu reino para os mensageiros da Babilônia. Isaías o repreendeu justamente porque o Senhor traria juízo. Tudo aquilo que ele mostrou para aqueles mensageiros seria levado para a Babilônia por conta do pecado de Judá. Após os 29 anos de reinado, Ezequias morreu e seu filho Manassés assumiu o reino. Manassés reverteu toda a transformação que seu pai havia trazido a Judá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e reestabeleceu, reconstruiu os lugares altos e também os postes ídolos e os altares de Baal. Por isso o Senhor levantou profetas que denunciassem a corrupção de Judá e também anunciassem o juízo que o Senhor haveria de mandar sobre esse povo. O Senhor mediria Jerusalém com o mesmo cordel que mediu Samaria e com um prumo que usou para a casa de Acabe. O Senhor eliminaria Jerusalém, assim como é eliminada a sujeira de um prato, limpando-o e virando de boca para baixo. Manassés reinou por 55 anos, e em seguida o seu filho Amon começou a reinar sobre Jerusalém. E reinou um curto espaço de tempo, apenas 2 anos. Mas ainda assim, é dito que ele fez mal como Manassés. Ele andou nos caminhos de todos aqueles que abandonaram o Senhor, e ele também abandonou o Senhor. Após os 2 reinados desastrosos de Manassés e Amon, Josias, o filho de Amon, passou a reinar e fez aquilo que agradava o Senhor. É dito que Josias andou nos caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. É curioso o fato de registrarem que Josias andou nos caminhos de Davi, o seu pai, justamente porque mostra uma quebra com o comportamento de Amon, o seu verdadeiro pai, o pai biológico. Nesse caso, Davi assumiu um papel de pai no sentido figurado, em que Josias era descendente de Davi e viveu de modo agradável a Deus como Davi o fez. Josias começou uma obra de reparação do templo. Josias fez essa obra assim como Joás. Joás também havia restaurado o templo e agora Josias restaura o templo novamente por conta de todo o pecado que aconteceu durante o espaço desses 2 reis. Muitos reis passaram que fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. E nessa situação da restauração do templo é encontrado o livro da lei do Senhor, o livro do Senhor. Ao ouvir as palavras do livro, Josias se humilha, rasga suas vestes e começa a clamar ao Senhor. Até ordena a seus homens que vão consultar a profetisa Ulda, e ela então fala da parte de Deus, anunciando que o Senhor traria juízo sobre Judá por conta de todo o pecado que foi realizado anteriormente, mas pouparia o reino de Josias, por conta da sua fidelidade, da sua obediência ao Senhor. Esses textos evidenciam o contraste entre 2 grupos, 2 pares de reis. Nós vemos, por um lado, a vida de Ezequias e de Josias, reis justos que fizeram o que agradava a Deus. Por outro lado, vemos também Manassés e Amon, 2 reis que se envolveram em muita corrupção e desagradaram a Deus. Portanto, o propósito original desse texto é justamente mostrar que apesar de reis justos como Ezequias e Josias, que buscaram sinceramente ao Senhor, a idolatria e o pecado acumulados em Judá, especialmente sobre Manassés, tornaram o juízo inevitável. As reformas externas não eram suficientes para reverter o decreto de Deus. O Senhor julgaria o seu povo. Era necessário que esse povo restaurasse de forma profunda, se envolvendo em uma renovação do coração e também da aliança de Deus, algo que será visto em partes, realizado por Josias nos próximos capítulos.
E essa necessidade de renovação do coração e da aliança é cumprido plenamente em Cristo. Cristo é o Rei que traz ordem àquele mundo caótico de Judá. E o próprio texto evidencia muitas obras que seriam realizadas por Cristo. A extensão da vida de Ezequias aponta para a cura completa que seria realizada por Cristo. Enquanto Ezequias teve 15 anos de vida a mais, mas logo morreu, Cristo é aquele que promete a vida eterna para todos que confiam nele. Ele é quem declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Enquanto Manassés profanava o templo, colocando todo tipo de altar e ídolos no templo do Senhor, Cristo é aquele que purifica o templo do Senhor, não apenas o templo físico, como ele realiza ali, mas aquela purificação que Cristo realizou apontava para aquilo que ele realiza no seu próprio povo. Nós somos o templo do Espírito Santo, porque fomos purificados por Cristo. Ele é quem limpou o nosso coração e renovou a aliança de Deus conosco, nos fazendo agora a habitação de Deus. E já realizando uma ponte para aplicações a nós, Josias se quebrantou diante da palavra de Deus. E Cristo é a palavra última de Deus. É a revelação plena de Deus, é a palavra encarnada. Portanto, nós temos um dever. O dever de nos apegarmos a Cristo. O dever de colocarmos a nossa confiança em Cristo. Nós que agora temos a revelação plena de Deus em Cristo, temos o dever de andar com fé e arrependimento diante da palavra. A palavra não deve ser apenas um utensílio que consultamos vez ou outra, mas deve ser algo que alimenta a nossa vida dia após dia, para que nós creiamos em Deus e para que respondamos em arrependimento, em mudança de vida. Uma segunda ordem é essa: arrependa-se do pecado, pois vemos, pelo exemplo de Manassés e Amon, que o pecado, quando alimentado, traz danos devastadores. Judá foi condenada apesar da retidão demonstrada por Josias, apesar do bom exemplo dado por Ezequias. E isso aconteceu justamente pela continuidade do pecado, uma continuidade que foi alimentada pelos reis Manassés e Amon. Portanto, para que nós não soframos danos duros do pecado, como aconteceu com Judá, que nós nos arrependamos. Pois o arrependimento, quando não é feito de forma pronta, ele resulta em disciplina do Senhor. Que nós andemos em arrependimento a fim de não sermos disciplinados por Deus.